Olá, bem-vindo ao Timorcast, o podcast do Diligente. Na edição de hoje, vamos conversar com uma antropóloga que, desde 2000, tem feito muitas pesquisas sobre a cultura, a sociedade e o desenvolvimento de Timor-Leste. Chama-se Kelly Cristiane da Silva. Como produto de pesquisas em Timor-Leste, ela já publicou mais de 50 artigos, editou várias publicações e sua tese de doutoramento foi publicada como o livro intitulado As Nações Desunidas. Agora é professora titular da Universidade de Brasília. E a conexão entre a antropóloga e o nosso país é tão forte que já veio cá mais de 15 vezes, que até fala fluentemente tetum. Vamos lá conhecê-la e a sua história. Olá, Mana Kelly, como está? Oi, Antônia. Estou muito bem, obrigada. Prazer em estar aqui com vocês. Obrigada por ter aceitado o nosso convite para o podcast. Estamos contentes e ansiosos para a conhecer. Então, como foi que surgiu a sua ligação com Timor-Leste? Perfeito. Bom, então, comecei a me interessar por Timor-Leste no ano em que eu ingressei no doutoramento na Universidade de Brasília também. Esse ano foi o ano 2000. Naquela época, Timor-Leste estava sob a administração transitória da ONU e eram então publicadas na imprensa brasileira várias reportagens sobre a performance daquele que então era o representante do secretário-geral da ONU aqui, que era o Sérgio Vieira de Mello, né? E foi aí que eu comecei a me dar conta de que o Estado estava sendo reconstruído aqui. E naquele mesmo ano, no ano de 2000, no segundo semestre de 2000, eu fiz um curso com a professora Marisa Pirano, eu era estudante nessa época, curso no doutoramento sobre processo de formação de Estado desde uma perspectiva antropológica, né? Como que a gente podia lançar e construir um olhar antropológico sobre esses fenômenos. Aí eu gostei muito do curso, das coisas que eu li e, ao mesmo tempo, estava em contato com essas matérias que apareciam na imprensa sobre a reconstrução do Estado aqui, e aí liguei as duas coisas, né? Falei, poxa, por que não estudar o processo de reconstrução do Estado em Timor-Leste, né? E aqui reconstrução é importante, depois eu vou falar um pouco disso, né? E aí, bom, eu falei, nossa, pode ser legal, tá? Então comecei a conversar com alguns colegas, a procurar informação que era muito escassa, né? Naquela época a internet não era comum e não tinha esse manancial de informação como a gente tem hoje. Comecei a procurar então informações em bibliotecas, conversar com alguns colegas e meus então professores naquela época acharam ótima a ideia, né? E passaram a dar sugestões de como eu poderia solicitar financiamento para vir até aqui. Eu, então, consegui financiamento do próprio Estado brasileiro, mediante a CAPES, que é uma instituição do Ministério da Educação, que oferta bolsas de pós-graduação, né, a estudantes brasileiros de pós-graduação, como o nome diz. CAPES é a Comissão de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, é isso que quer dizer essa sigla. Consegui o que é chamado até hoje no sistema educacional brasileiro de bolsa sanduíche, e utilizei essa bolsa sanduíche, que é um período de bolsa de aproximadamente um ano, quando a gente passa a ganhar em dólar, então, porque a economia aqui já era dolarizada naquela época, para morar no exterior, né, para se vincular a instituições no exterior e depois também para fazer trabalho de campo. E aí fui um tempo para Portugal e depois vim para Timor para fazer a pesquisa e fiquei aqui, então, um ano, um ano, né, eu acho que foram 12 meses exatamente, entre 2002 e 2003. E foi isso. Então, foi isso que me trouxe a Timor, né? Esse encontro com certa literatura acadêmica e o fato social da reconstrução do Estado aqui. E, bom, a confiança depositada em mim pelos meus, então, professores, que depois se tornaram meus colegas, né? Também foi muito importante o fato de que eu vim para cá naquela época com o professor Daniel Simeão, que então era meu marido, né, e que é antropólogo também,
Enfim, até aproximadamente o ano de 2019, nós fizemos várias pesquisas aqui em diferentes localidades, né? Eu fiquei muito tempo concentrada em Dílio, o Daniel já ficou mais tempo em Liquiçá, e foi depois que eu me desloquei para Tauro como o lugar onde eu realizo minhas pesquisas etnográficas desde 2019. Boa, e hoje mencionou que a reconstrução de Timor-Leste é importante. Pode detalhar um pouco sobre isso? Sim, então, eu falei que é importante a gente falar da ideia de reconstrução e não de construção, né? Então, durante muito tempo, as agências de cooperação internacional e o próprio sistema ONU, que implica o Banco Mundial e outras instituições, falava da construção do Estado aqui, né? Como se não tivesse havido Estado aqui. E, na verdade, houve Estado aqui. Houve administração portuguesa, houve administração indonésia, e parte do que hoje é o processo de reconstrução da administração estatal, ela se dá sobre os legados, para o bem e para o mal, de todas essas outras administrações que existiram aqui antes. Então, a gente não pode falar, do ponto de vista analítico, da construção do Estado desde 1999, porque isso sugere que não houve administração estatal anteriormente, mas houve, na verdade, né? Então, a gente está falando da reconstrução do Estado, né? E essa não é uma questão menor do meu ponto de vista, né? Chamar atenção para isso. Por quê? Porque isso nos alerta para o fato de que, em 1999, ao contrário do que se dizia, né, do que se proclamava as agências de desenvolvimento e de ajuda humanitária, até para legitimar o angariamento de recursos e legitimar a sua própria ação aqui é que Timor estava começando do zero, né? Porque, enfim, houve a destruição de aproximadamente 75% das infraestruturas físicas pelas milícias e tal. Agora, nós, como seres humanos, nós não somos só a estrutura física dentro das quais nós habitamos, né? Nós somos seres que carregam estruturas simbólicas, estruturas históricas, né? E, apesar da destruição física do Estado, né, havia memória do que foi a administração portuguesa, as administrações portuguesas, sempre no plural, as administrações indonésias, e isso tudo forma um legado histórico que condiciona o desenvolvimento do Estado contemporaneamente, né? Por exemplo, um fato que, para mim, eu já escrevi sobre isso num artigo que eu publiquei, que foi publicado até pela Presidência da República. Timor-Leste, do ponto de vista legal, é um caso exemplar de uma ironia pós-colonial. Por quê? Porque, como a gente sabe, a estrutura do sistema judiciário aqui, e a própria Constituição timorense, ela tem uma forte influência da estrutura do judiciário da estrutura judiciária portuguesa, né, do poder judiciário português, né? E aí a gente tem uma situação aqui, desde a restauração da independência, né, que começou lá, né, não é que já estava instalada lá, né, mas que está sendo progressivamente construída, de que a gente tem grande parte da legislação pós-colonial leste-timorense, ela é muito similar à legislação portuguesa. Eu acho isso uma grande ironia pós-colonial. Por quê? Porque é uma estrutura jurídica, como eu próprio acabei de dizer, pós-colonial, que reproduz a estrutura jurídica da antiga metrópole. Né? Então, eu mesmo já escrevi por que isso é assim, né? Nesse livro que você citou há pouco, As Nações Desunidas e tal. Tem todo um legado histórico que explica isso, né? E eu estou mobilizando, então, esse fato como exemplar do fenômeno a respeito do qual eu escrevi há uns 15 anos atrás, de que é preciso levar em conta esses legados, né, das administrações estatais anteriores, que se instalaram antes de 1999, para a gente entender por que a estrutura administrativa estatal contemporânea é do jeito que é, né? Não é à toa, isso não é... Enfim, isso tem toda uma genealogia histórica e simbólica e cultural que explica por que as coisas são do jeito que são.
Eu acho que é muito importante para os timorenses ler as suas publicações, não é? Para ter mais noção sobre como foi a reconstrução do nosso país. E daí, nós, como gerações futuras, nós podemos fazer alguma coisa para contribuir para o desenvolvimento do país, né? Sim. E então esteve aqui pela primeira vez em 2002. Isso. 5 meses após a restauração da independência, não? Sim. E desde esta altura, o que chamou mais a sua atenção nesse processo de construção do Estado timorense? Bom, muitas coisas. Eu vou selecionar algumas aqui, tá? Não dá para falar tudo, né? Infelizmente, o que eu tenho para destacar, infelizmente, são coisas mais negativas do que positivas. Assim, eu não queria, né? Mas enfim. Através disso nós podemos melhorar Inclusive, assim, o que eu vou dizer aqui tem mais a ver com a minha posição, como que eu vou assim dizer? Como, claro, não sou cidadã timorense, mas como alguém que vive esporadicamente aqui, né? Então, levando em conta que nós tivemos a restauração da independência há 22 anos, me chama a atenção a dificuldade que o Estado tem e que outros agentes de governança também têm. Aí é importante também fazer uma mediação aqui e considerar que a governança em Timor-Leste ela é realizada por várias instituições, não é só o Estado que governa as pessoas, né? São também as igrejas, são também as autoridades locais, que não são consideradas parte do Estado, mas em muitos contextos agem como se fossem parte do Estado, né? Então é um complexo de atores que participam da prática de governança, né? Mas, enfim, considerando que quem recebe recurso da exploração do petróleo, de imposto e tal, é o Estado, né? O Estado, então, ele concentra esses recursos e ele redistribui os recursos, né? O que me chama a atenção é a dificuldade que o Estado tem em executar políticas públicas que respondam às necessidades mais primárias da população. É a dificuldade do Estado em disponibilizar serviços razoáveis. Eu não estou falando, nem tenho expectativa de um serviço de alta qualidade, mas, enfim, condições mínimas de prover à população serviços de saúde, serviços de educação, né? Que, por exemplo, as pessoas morram de coisas estúpidas como morrem aqui, né? Que isso é uma coisa, assim, eu acompanho, tenho muitos amigos aqui por causa dessa história, né? E tenho muitos amigos no Facebook e tal. Quase todo dia eu vejo uma notícia de morte. Um parente morreu e tal, e as pessoas morrem assim, morrem como nascem, né? Tem até uma relação entre isso, né? Entre altas taxas de natalidade e alta taxa de mortalidade também, né? Mas, enfim, o ponto aqui é o que me dói muito, né? Ir para as montanhas e tal, e mesmo aqui na periferia de Dili, ver que pouca coisa mudou desde 2002, né? Em termos de infraestrutura, né? Algumas infraestruturas, inclusive, pioraram, né? Por exemplo, bom, eu não sei hoje, mas houve em algumas das viagens que eu fiz aqui ao longo dessas décadas, as estradas às vezes estavam piores do que estavam em 2002, quando a ONU fazia o serviço de manutenção das estradas, né? Claro, dá para entender minimamente por quê? Porque a ONU tinha os equipamentos, a infraestrutura e o know-how para fazer a manutenção daquilo, né? Mas não é aceitável, eu acho, não deveria ser, talvez, aceitável aos cidadãos timorenses conviver com certo descaso, com certa ineficácia na aplicação na aplicação de políticas públicas, né? Outra coisa que tem me chamado cada vez mais atenção aqui é a materialização da desigualdade social, tal como ela se manifesta, por exemplo, em Dili, sobretudo, né? Nos carros, nas casas, nas festas, né? Então,
claro, eu tô falando desde alguém que tem o seu cotidiano experimentado num país extremamente desigual, como é o Brasil também. Não tem nada a ver com uma comparação com o Brasil. Eu só estou dizendo assim, olha, eu vivo num lugar extremamente desigual também. O Brasil é extremamente desigual, né? Mas tem certas coisas que aqui com as quais eu sou confrontada mais aqui do que lá, porque talvez lá eu esteja mais isolada do confronto com a desigualdade todo dia, porque eu moro em Brasília, que é um lugar que tem uma segmentação espacial muito grande, né? Então os mais pobres estão num lugar específico e as pessoas que têm uma vida mais confortável estão em outro lugar e essas pessoas não se encontram cotidianamente, né? Então eu estou mais protegida do confronto com a desigualdade lá, enquanto aqui eu estou exposta ao confronto com a desigualdade todo dia. Então, outro dia mesmo, eu fui encontrar uns amigos em Bebono e eu falei, meu Deus, essas ruas aqui de terra e cheias de buraco estão assim há 15 anos, né? Assim, não sei, eu fico muito assim, eu fico condoída, gente, eu fico, é isso, doída pela população timorense, né? Porque a gente sabe dos milhões e milhões que que fazem parte do orçamento do Estado, né? E eu não vejo isso se transfigurando em melhora das condições de vida das populações no que diz respeito às questões mais básicas. Claro que se a gente levar em conta as elites, sobretudo as elites que estão concentradas em Dili, a gente vai ver que, sem dúvida, as condições de vida das elites melhoraram muito, né? Mas essas elites, quando elas ficam doentes, elas vão para onde? Elas se tratam aqui ou elas vão para Singapura, né? Ou elas vão para a Indonésia e tal, né? Então, quando a gente pensa em desenvolvimento, a gente tem que pensar num desenvolvimento para todos, né? Numa política pública inclusiva. E aí, claro, quando eu vejo que isso não acontece, eu fico muito condoída, machucada, né? Por quê? Era muito curioso, né? Em 2002, que era um momento que o Estado estava sendo reconstruído ali, né? Logo depois da independência, era como Timor era para muitos estrangeiros, dos quais eu fazia parte, era o símbolo de uma esperança de que outro mundo era possível, né? Outro mundo era possível, a gente podia, vamos assim dizer, aprender com as várias experiências que em diferentes lugares tinham sido desenvolvidas em termos de reconstrução do Estado e talvez aplicar aqui as melhores fórmulas, vamos assim dizer, né? Mas o que a gente viu ao longo do tempo, e a gente está testemunhando, isso ainda vai perdurar durante muito tempo, é a instalação e uma sedimentação, fossilização de uma sociedade de classe aqui, né? Claro que não é uma sociedade de classe como ela existiu no Reino Unido, como ela existe no Brasil ou nos Estados Unidos e tal, porque você não tem o desenvolvimento de uma indústria aqui e tal, né? Enfim, existe uma configuração histórica muito particular aqui da sociedade de classes, né? Mas, ainda assim, estamos, sim, testemunhando o sedimentar de uma sociedade de classes, ou seja, a gente está vendo a formação de uma elite que vai deter e capturar os meios de produção, né? E uma expropriação, possivelmente, né, de parcelas importantes da população do seu, por exemplo, maior e mais importante meio de produção, que é a terra. O processo de reconstrução do Estado é também um processo de reconstrução de uma sociedade de classes aqui. Não uma sociedade de classes como a gente conhece, claro, na Europa, nos Estados Unidos, na América Latina e tal, porque aqui não houve o processo de industrialização que condicionou a formação de classes nesses outros espaços, nesses outros países, mas ainda assim há sim um processo de formação de classes aqui pela captura do Estado por parte das elites, vamos assim dizer, e captura dos recursos também, né? E também pela expropriação de recursos e possível, não sei, né, a gente pode colocar isso no horizonte, em que medida tem havido uma expropriação fundiária também, porque a expropriação fundiária ela é um processo condicionante dos processos de formação de classe, né? Mas eu queria falar de uma coisa positiva,
que eu acho legal também, né? Apesar de todos esses problemas que eu acabei de citar, né, e que não são poucos, sobretudo para quem está lá na ponta de baixo da estrutura social, eu acho que as elites timorenses têm sido felizes nas suas práticas de negociação, de partilha de recursos, vamos assim dizer, partilha política, né? Porque não houve uma guerra civil aqui. E é muito comum, em processos de construção de paz, né, depois que as instituições internacionais saem, a instauração de guerra civil. E Timor não teve isso, até esse momento, pelo menos. Né? A gente teve um momento crítico em 2006, quando houve a crise e tal, quando, quer dizer, eu acho que conflitos que já estavam ali que já estavam instalados se concretizaram, né, se manifestaram publicamente, né, mas ainda assim houve personagens políticos bastante generosos aqui que souberam dar um passo atrás para não permitir que se instalasse uma guerra civil aqui, né? Então, isso é uma coisa muito positiva, eu acho, né? Que a gente tem que destacar essa coisa de uma abertura, uma certa abertura para a negociação entre as elites locais, que permite, vamos assim dizer, uma certa pacificação da sociedade. No seu livro, As Nações Desunidas, Práticas da ONU e a Estruturação do Estado, cita que em Timor-Leste as nacionalidades eram tomadas como categorias classificatórias muito importantes, descrevendo uma disputa pela hegemonia no país, inclusive sobre que língua, português ou inglês, deveria ter prioridade. Como avalia este cenário atualmente? Olha, eu acho que a disputa continua, né? Ela não é tão evidente mais, porque você já tem uma elite local que atua como mediadora entre os próprios doadores, vamos assim dizer, e também já tem quadros da elite com projetos políticos mais definidos, né? Já tem estruturas políticas mais sedimentadas, né? Os próprios partidos políticos e o próprio jogo de poder local já tem mais força. O uso da cooperação internacional, da disponibilização de recursos humanos, financeiros, técnicos, para fazer política, vamos assim dizer, para exercer poder, né, continua acontecendo. Né? E uma das coisas que, por exemplo, esse livro mostra, e que é super útil, inclusive, para a gente entender um fenômeno que acabou de acontecer, que foi a doação que Timor-Leste fez para o Estado brasileiro, né? Agora, uma grande doação de 4 milhões de dólares para os atingidos pelas enchentes no Rio Grande do Sul, né? E isso é uma coisa, inclusive, que as populações locais sabem há muito tempo, né? É interessante isso, porque o uso do que a gente chama na antropologia de dádiva, que é essa prática de doar recursos para construir relações de poder, né, é uma coisa que em Timor se faz cotidianamente no que é chamado de liamata e liamores. Né? Então, as populações timorenses sabem muito bem de como a dádiva, o ofertar de recursos, que vamos assim, uma coisa livre, mas obrigatória ao mesmo tempo, né? É um instrumento de ação política. As famílias negociam relações de poder entre elas mediante essas práticas de doação, quando tem o barlaque, quando tem a liamate, etc., etc. Né? Os estados nacionais também fazem isso. E o Estado timorense acabou de fazer agora uma doação muito importante para o Estado brasileiro, né? E espero que, enfim, um dos efeitos, né, seja que também o Estado brasileiro reaja positivamente a essa doação, mostrando a sua disponibilização, a sua intenção de retomar com mais intensidade a cooperação com Timor-Leste, né? Bom, mas enfim, voltando. No livro, eu mostro, nesse livro As Nações Unidas, né, que a cooperação internacional, a oferta de recursos, está longe de ser uma coisa inocente, que as pessoas fazem porque os estados fazem porque eles são bonzinhos, né? Não, né? A doação de recursos é um instrumento político, é uma forma de construir relações de poder entre as partes que estão ali negociando alguma coisa num determinado contexto. E as relações de poder são construídas, né?
entre o Estado que doa e o Estado que recebe, mas também entre os próprios Estados doadores, né? Então, no livro, eu analiso uma das versões da reunião do que era então chamado em 2002, 2003, a reunião de Timor-Leste com os parceiros de desenvolvimento, né? Mostrando as disputas que existiam entre os Estados nacionais para ver quem dava mais, né? Quem dava mais para Timor? Qual era o programa de cooperação internacional mais eficiente, sei lá, para fortalecer o Ministério das Finanças ou para edificar o sistema de justiça e tal. Então, havia uma disputa ali, né? Que quem dava mais aparecia mais também. Inclusive, quem dava mais era uma coisa interessante, tinha o direito de sentar na mesa com o primeiro-ministro timorense no jantar de Timor-Leste com os parceiros de desenvolvimento, né? Então, a capacidade de doar mais é uma forma de construção do que a gente chama de precedência, de poder, né? De construir honra e dignidade diante de quem está recebendo o recurso, né? E, ao fazer isso, o que acontece? Quem doa captura aquele que recebe numa relação de dívida, entende? Então, se eu dou muito para... por exemplo, se eu for um dia dar um presente muito, muito caro para a Antônia, é muito possível que a Antônia vai se sentir numa relação de dívida comigo, né? Aí ela me deu um presente tão valioso, agora eu tenho que dar alguma coisa de volta, né? É assim, mais ou menos, a lógica do regime de troca de dádiva, que essa é uma categoria da antropologia também. E aí, então, quando os Estados doadores ofertavam ao Estado leste-timorense, naquela época, né, um grande volume de recursos, eles tentavam capturar o Estado e capturar as elites para fazer deles um meio de realização dos seus próprios interesses. E isso perdura até hoje. É curioso que os Estados, normalmente, eles procuram doar em áreas para as quais há mais demanda em Timor-Leste, é verdade, mas também em áreas que figuram como fonte de identificação para esses estados. Então, por que o Estado português investe tanto na formação de professores e na construção da proficiência em língua portuguesa? Porque a língua portuguesa é um valor para o Estado português. Por exemplo, a cooperação alemã, durante tanto tempo, investiu no desenvolvimento de projetos que estimulavam a preservação do meio ambiente, porque essa é uma questão fundamental da agenda nacional na Alemanha também, a questão do meio ambiente. É a parte fundamental da ansiedade do espaço público alemão, né? Então, essas agendas de cooperação internacional, elas representam, claro, uma dimensão técnica, mas elas respondem também a ansiedades simbólicas que formam a identidade dos países doadores e a identidade dos países receptores também. Então, os países acabam por ser unidos, na verdade, através destas dívidas, né? Ou não? Ótima observação, Antônia. Porque o que acontece, no final das contas, é que todo mundo tem dívida com todo mundo, né? Assim, a gente estava até outro dia falando, né, de que como que é a questão de dívida. Por exemplo, a população timorense, ela é altamente endividada, né? Porque a liquidez aqui ela é muito restrita, né? Ou seja, a disponibilização de papel moeda, de dinheiro, assim. Riqueza, ela está muito armazenada em animais, em terra e em pessoas também. A gente tem essa categoria na antropologia, né, que é a riqueza em pessoas, né? E aí o que acontece? Todo mundo está em dívida com todo mundo, e isso mantém a coesão social. Existe um ciclo de dádiva e dívida. O ciclo de dádiva e de dívida eles estão interconectados, um alimenta o outro, tanto na relação dos estados nacionais entre si e nas práticas de cooperação internacional, né? Porque veja, o Brasil é um país relativamente bom, assim, do ponto de vista orçamentário, tem recursos públicos, é um país rico desse ponto de vista, né? Não quer dizer, não tem o PIB, obviamente, dos Estados Unidos e de outros, mas tem um PIB respeitável, vamos assim dizer. Mas, apesar disso, o Brasil vai receber o recurso de Timor-Leste, né? Então, enfim, a gente está aqui diante de um ritual entre cavaleiros, vamos assim dizer, os Estados nacionais, que constroem a sua honra e a sua precedência num cenário global a partir das doações que fazem uns aos outros e a partir de como constroem relações de dívida uns com os outros também. Voltamos para Mana Kelly.
Mesmo depois de concluir o doutoramento, manteve uma ligação próxima com Timor-Leste. Sim. E veio cá, como hoje disse, mais de 15 vezes por aí. O que explica essa conexão? O que explica essa conexão? Bom, eu acho assim, eu tenho aprendido na minha vida de que quanto mais a gente sabe, mais a gente tem consciência que não sabe. A gente vai aumentando o nosso conhecimento e vai vendo que as coisas são mais e mais complexas do que a gente imaginava. Então, eu acho que o que alimenta o vínculo, em primeiro lugar, é a consciência de que é preciso saber muito mais, que a gente está diante de uma sociedade e de populações que têm organizações sociais, instituições super complexas, e que a gente precisa investigar mais para compreender melhor, né? Então, é isso. Quanto mais você sabe, mais você tem consciência de que você não sabe, né? De que tudo tem que ser melhor explicado. Então, isso é muito comum isso quando você está fazendo pesquisa. Você começa um projeto tentando entender uma coisa e acaba em outra. Porque aquela outra está ligada àquela primeira coisa. E aí você tem que entender primeiro aquela segunda coisa para entender a primeira, né? Então, isso é que foi gerando o que eu acho que é um círculo virtuoso, vamos assim dizer, de vários investimentos de pesquisa e de formação de pessoal entre a Universidade de Brasília e aqui a Universidade Nacional Timor-Leste e outras instituições aqui. É preciso continuar perguntando, né? Outra coisa, sem dúvida, foi que nós, brasileiros, eu acho que sempre fomos muito bem recebidos aqui em Timor, né? Eu acho que existe uma certa forma de estar no mundo, um pouco parecido, um ponto em comum entre os timorenses e os brasileiros, que é o prazer de estar junto, assim, de conversar, como se diz aqui em Timor, halima date, né? Convívio, exatamente. Então, a gente sempre foi muito bem recebido aqui, né? Isso certamente alimentou sempre o desejo de querer voltar. Agora, veja, eu não sou romântica em relação a Timor, né? Do ponto de vista assim, eu ouço às vezes algumas pessoas falarem, ai, que é tão maravilhoso, né? Enfim, é como se Timor fosse o paraíso e os timorenses fonte de eterna virtude. Eu não tenho essa visão. Eu acho que eu adoro estar aqui, eu aprendo muito estando aqui em Timor, como eu aprendo estando no Brasil também. A gente diz, na antropologia, por exemplo, eu não estudo Timor, eu estudo no Timor alguns fenômenos sociais. Por exemplo, a questão da desigualdade de gênero, que aqui é um fenômeno muito forte, né? Que é aqui em grande parte do mundo, né? Mas como que isso opera aqui e o modo como isso opera aqui nos revela sobre como opera em outros lugares também, né? Então, a questão da comparação é estruturante do processo de construção de conhecimento, né? E vamos assim dizer, e esse desencantamento, que eu acho que é condição fundamental para o desenvolvimento de qualquer boa ciência social em relação ao mundo que a gente quer compreender melhor, né? Ele tem sido muito útil para enfim, para trazer à tona, para jogar a luz sobre fenômenos como a desigualdade social, aqui que eu falei há pouco tempo, né? E como nós discutimos já, né? Para construir críticas que possam ser úteis para melhorar as coisas. E falando sobre colaboração entre a UNT, Universidade Nacional de Timor-Leste, e a Universidade de Brasília, pode contar-nos um pouco sobre os programas acadêmicos que ajudou a intermediar entre estas duas universidades e quantas pessoas foram beneficiadas? Foram 3 iniciativas, né? Eu acho que todas elas foram financiadas pelo Estado brasileiro. Bom, ainda em 2010, a gente fez uma primeira missão exploratória aqui para ver as possibilidades de construção de cooperação na área de ciências sociais. Essa missão exploratória deu origem a um programa para formação em ciências sociais em Timor-Leste, que foi financiado pela CAPES e que permitia a ida ao Brasil de estudantes leste-timorenses e a vinda a Timor de estudantes brasileiros.
Esse programa beneficiou aproximadamente 30 estudantes, entre estudantes timorenses e estudantes brasileiros, que foram para lá ou que vieram para cá. Tá? Desde 2000. Esse foi de 2014 a 2019. Tá? Isso diretamente, né? Agora, indiretamente, é um número muito maior de pessoas. Tem um cálculo para falar de impacto indireto, né? Que eu não sei te dizer qual é agora. Então, esse foi o programa de maior assim, envergadura que a gente desenvolveu aqui. Outro programa, quer dizer, outro evento acadêmico que foi importante foi a conferência da Timor-Leste Studies Association, que a gente fez em Brasília, em 2018. A gente conseguiu angariar vários recursos e a gente conseguiu levar 12 profissionais leste-timorenses para participar dos trabalhos, né? Então, foi muito importante para a gente receber na Universidade de Brasília, receber de forma concentrada, né, os colegas timorenses por lá. Também teve um seminário que a gente fez em 2018, não, desculpa, 2006, estou lembrando agora, que eu tinha esquecido, que deu origem a um outro livro que, enfim, é uma coletânea que se chama Timor-Leste por Trás do Palco, Cooperação Internacional e a Dialética da Formação do Estado. Né? A gente fez um seminário na Universidade de Brasília, na qual foram uns 4, 5 timorenses, eu acho, falar criticamente sobre o processo de reconstrução do Estado aqui. A gente tem também um memorando de entendimento com a UNTL, que vai passar agora por uma renovação, porque ele expirou, e temos andando agora um memorando de entendimento com a Universidade Católica de Timor-Leste, a UNB. Tá? Bom, a UNB, sempre que possível, presta assessoria a órgãos da administração superior no Brasil, no que diz respeito a políticas de cooperação com Timor-Leste. Né? Então, sempre que nós somos chamados, enfim, a gente vai lá falar um pouco sobre o que é Timor para os técnicos do serviço público brasileiro, para que eles possam desenhar políticas que sejam mais adequadas ao contexto de Timor, porque ele é muito diferente do contexto brasileiro. Né? Então, a gente procura fazer essa contextualização. E nesta sua mais recente visita a Timor-Leste, agora, está a tentar perceber como as mulheres gerem o rendimento da família, tendo em conta o ambiente ainda muito patriarcal. E o que a levou a querer investigar esta questão e por que escolheu as cidadãs de Atauro como o foco da pesquisa? Bom, já desde 2007 eu venho me especializando num subcampo da antropologia, que é a antropologia econômica. E me dei conta, né, que todos nós em Timor-Leste, no Brasil, na Austrália, nos Estados Unidos e tal, ganhamos a nossa vida recorrendo a diferentes instituições econômicas. E isso conforma a ideia que eu e outras cientistas sociais propuseram, Lisa Palmer e Teresa Cunha, a ideia de ecologias econômicas. Né? Então, nós, assim, para a gente se tornar gente no mundo, né? A gente nasce, mas a gente precisa do serviço de cuidado da mãe, que é um serviço que não é pago monetariamente, né? Mas que é um serviço de cuidado também. Precisamos também do dinheiro que é ganho mediante a venda da força de trabalho para o mercado. Até porque a mãe, para cuidar de um filho, é possível que, se ela um dia participou do mercado do trabalho, ela tenha que sair do mercado do trabalho, nem sempre ela tem licença remunerada, e aí precisa de uma outra fonte de recurso monetário. E em alguns lugares, como, por exemplo, em várias aldeias aqui de Timor, nas montanhas, em Ataúra e tal, as pessoas têm acesso aos recursos materiais para fazer a vida, para ganhar a vida, mediante várias relações. Elas não precisam comprar tudo. Elas ganham parte do que elas estão consumindo como comida, né? Elas prestam serviço aos seus vizinhos, né? Sem que eles tenham que pagar por isso, porque no dia que elas precisarem, eles também vão ajudar. As pessoas recebem recursos mediante Liamata e Liamores também. As pessoas também têm um emprego no mercado e, para isso, recebem um salário. Então, todos esses diferentes fenômenos, esses diferentes exemplos que eu acabei de dar, eles configuram, vamos assim dizer, uma ecologia econômica. Né? Então, são diferentes instituições econômicas que ofertam diferentes recursos, os quais, no seu conjunto, permitem a reprodução social das pessoas. Né? E quando eu falo de reprodução social, eu estou falando de
reposição de pessoas e coisas, né? E de relações sociais também. Tendo isso em vista, eu tenho procurado entender uma relação dialética, né? Eu construí esse conceito com base em Atauro, mas no que eu observava lá em Atauro, mas eu também já tinha uma ideia disso com base em outras leituras antropológicas, né? Tendo em conta esse fenômeno, eu tenho desejado entender melhor o papel econômico das mulheres. Como que elas se inserem nas dinâmicas de reprodução social em diferentes contextos. E, particularmente no que diz respeito ao Timor-Leste, como nós sabemos, né, as mulheres, grande parte das mulheres são extremamente exploradas pelos seus pais e irmãos, depois pelos seus maridos, né? E quando eu falo de exploração, isso quer dizer várias coisas, né? Não são atribuídos a elas alguns direitos, como os homens têm, se atribuem às mulheres a prestação de serviços para a unidade doméstica que não são atribuídos aos homens, e muitas vezes as mulheres também são responsáveis pela própria gestão do dinheiro da casa. E muitas vezes elas também ganham dinheiro fora da casa, e além de fazer tudo isso que eu acabei de dizer. É curioso, porque quando a gente fala de desigualdade de gênero aqui em Timor, a gente não pode desassociar gênero de geração. Porque se é verdade que as mulheres mais jovens elas estão numa condição de menos poder diante dos seus pais, dos seus irmãos, dos seus tios, na medida em que as mulheres envelhecem, elas ganham mais poder. É uma dinâmica complexa, assim, né? Não dá para pensar gênero separado de geração, não dá. Em qualquer lugar, mas sobretudo aqui, eu diria. Aqui, nessa região do mundo. Meu desejo de entender a vida econômica das mulheres, né, de diferentes gerações, tem a ver com o desejo de articular isso com essa ideia de ecologias econômicas, né? Então, quais são os papéis econômicos que as mulheres estão realizando dentro dessa grande ecologia econômica na qual todos nós estamos inseridos, seja aqui em Timor, seja no Brasil, seja na Índia, seja no Japão e tal, né? Essa é uma questão importante porque isso nos obriga a visibilizar e, com isso, valorizar mais o trabalho das mulheres. Porque a gente só valoriza o que a gente vê. O que se torna invisível, a gente não valoriza, é como se não existisse. Então, acho que a gente tem que falar mais sobre o que as mulheres estão fazendo, para a gente, inclusive, perceber como nós somos dependentes do trabalho das mulheres. E para a gente dar mais dignidade a essas mulheres, né? Não é à toa que, em muitos países onde essa questão do trabalho das mulheres já é supervalorizado, se tem propostas de pagar salário às mulheres pelos trabalhos domésticos, né? Tem uma feminista italiana muito famosa, Silvia Federici, que escreveu O Caliban e a Bruxa, entre vários outros livros. Ela é também ativista no movimento feminista europeu, né? E ela defende essa ideia da remuneração do trabalho feminino no universo doméstico. E aí, voltando, inclusive, para a crítica marxista, né? Mais contemporânea nesse caso, os donos dos meios de produção só têm os lucros que eles têm porque eles não têm que pagar o trabalho das mulheres. Porque se o trabalho das mulheres fosse pago, como deveria ser, porque ele é realizado, mas não é reconhecido, a taxa de lucro seria muito menor no mundo todo. Mas é um trabalho que não é reconhecido como trabalho. É chamado de amor, é chamado de carinho. Não, mas é trabalho. A própria Silvia Federici tem uma frase: o que chamam de amor, para nós, é trabalho social não remunerado. É muito forte essa frase. Então, eu quero entender melhor as atividades econômicas nas quais as mulheres já estão inseridas. E é curioso, porque agora eu estou pensando que tem toda uma agenda de fortalecimento e empoderamento econômico das mulheres aqui, né? Isso quase sempre significa colocar as mulheres no mercado de trabalho, garantir às mulheres posições de trabalho que permitam a comercialização do seu trabalho mediante pagamento fiduciário, que a gente chama na economia pagamento de dinheiro, né? Ok, perfeito. Agora, a gente pode pensar numa outra estratégia política que poderia ser aplicada concomitantemente a isso, que é a remuneração pelo trabalho doméstico também. Vamos pensar aqui, né? Você tem aqui em Timor a Bolsa Mãe, lá no Brasil você tem a Bolsa Família e tal. Essa bolsa não é para remunerar o trabalho das mulheres, essas bolsas, é para garantir uma renda mínima que permita manter os filhos na escola, entre outras coisas. Mas por que não pensar numa bolsa, num salário para remunerar as mulheres e que permita a essas mulheres, inclusive, ter aposentadoria? Porque, olha o drama, as mulheres nunca são remuneradas e elas nunca têm direito à aposentadoria. Quem vai cuidar das mulheres que cuidaram dos outros a vida inteira? Né? Elas ficam numa condição, quando envelhecem, de grande vulnerabilidade. Se elas não têm filhos que vão zelar por elas, se elas não têm um marido, etc. Inclusive porque os homens, em geral, morrem muito mais cedo que as mulheres. Né? Então, quem cuida das mulheres? As mulheres.
né, as outras mulheres, né, e não são necessariamente filhos e filhas. E é interessante que também pensamos em mais uma outra solução, é que a igualdade de gênero, em que cada um lava a sua louça, cada um lava as suas roupas, porque você que veste, você lava, e quer comer, então cozinha tu, né? Não deve ser eu que cozinhar por ser uma mulher, e você por ser um homem, então só espera por mim. Devemos trabalhar também nisso, né? Quando a gente fala aqui em Timor, também sobre a questão do patriarcado e tal, e é preciso considerar o seguinte: a materialidade da reprodução social. Quem é o titular das terras, das famílias? Quase sempre são os homens. Há alguns grupos que são matrilineares. Por exemplo, eu acho que na minha família, é patriarcal, mas a minha mãe, ela já tem esta noção de que ela não pode fazer isso às suas filhas. Então, ela distribui a sua riqueza igual para todos, para homens, igual para as mulheres. Antes, ela não tinha o direito de ter um pedacinho da terra. Sim. Mas agora ela quer que nós tenhamos este direito. Eu acho muito bom. Sim, com certeza. E é um processo isso. Essas coisas não mudam de um dia para o outro. É um processo. E eu acho que a gente hoje tem uma condição de consciência sobre a ilegitimidade da desigualdade que é muito mais forte do que foi no passado. Cabe a nós, então, trabalhar bastante para encontrar soluções sobre como que a gente pode estimular da melhor forma possível, respeitando da melhor forma possível também esse processo de mudança social. Né? Essa é uma demanda das próprias pessoas, porque os antropólogos, em geral, eles não devem se colocar na posição de alguém que vai dizer o que é melhor para fulano ou ciclano. Não é nossa posição, profissionalmente não é ético para a gente fazer isso, a gente não pode. Então, o que a gente pode fazer é atuar um pouco como mais um agente social nesse campo de reflexão. E o que a gente vê é que existe em Timor, como existe em todas as partes do mundo, né, mulheres engajadas num processo de reflexão e de mudança social. Agora, como que isso sai da agenda das elites e vai para a base, aí é uma questão para se discutir. Porque, em alguma medida, talvez as mulheres que estejam entre as elites, elas tenham condições materiais de existência mais independentes. Elas não são muito tão dependentes dos seus maridos ou pais, vamos assim dizer. Elas podem trabalhar fora, ter o seu salário e tal, né? Enquanto que muitas mulheres que não são de elites não têm essa possibilidade. Elas estão dependentes dos recursos dos homens, embora elas trabalhem muito. Mas como a economia mainstream ela é muito dinamizada pelo dinheiro, e muitas vezes são os homens que têm acesso ao dinheiro e não as mulheres acabam ficando numa condição subalterna nessa dinâmica econômica. Né? Então, desde que as mulheres queiram pensar na sua condição de desigualdade, se é que elas percebem isso como desigualdade, cabe a nós oferecer elementos para contribuir para essa mudança. O conhecimento é a chave para libertar pessoas. Também. Hoje falou muito sobre comparação no trabalho da antropologia. Comparação é muito importante, então estou curiosa para saber a sua percepção sobre as principais semelhanças e diferenças entre as culturas ou costumes do povo timorense e brasileiro. Pode dizer-nos? Bom, queria fazer aqui uma mediação. Assim, há muitos Brasis e há muitos Timores também. Não dá para a gente generalizar. Mas, apesar disso, eu vou me arriscar aqui a fazer alguns comentários, tá, sobre isso. Então, eu diria assim que uma grande semelhança que eu vejo entre Brasil e Timor, como eu disse há pouco, é a desigualdade social. Então, há uma abissal desigualdade social aqui como lá, né? Que se legitima de outras formas, mas ainda assim existe uma grande e abissal desigualdade social. Algo que também é muito parecido entre as populações dos dois países é esse bem tratar dos estrangeiros, de certa forma, né? Esse tratamento respeitoso e carinhoso e afável, vamos assim dizer, que eu acho que eu encontro muito aqui em Timor, encontro também muito entre diferentes setores da sociedade brasileira.
O fato de ambos os países serem multilinguísticos também, a gente falou da língua portuguesa, mas tem um contraponto, né? Assim como em Timor há várias línguas maternas locais, no Brasil também há, entre as populações indígenas, né? Agora, uma coisa muito curiosa, as populações nativas do Brasil, indígenas, se autodenominam indígenas. Aqui em Timor, não. Né? Chamar alguém de indígena é quase uma ofensa em alguns contextos. As pessoas não querem ser reconhecidas como indígenas. Né? Mesmo as que estão na montanha, as que estão, às vezes, nas comunidades mais remotas, elas não se autoidentificam como indígenas. Né? Então, esse é um ponto de diferença significativo, pensando na totalidade. Assim, né? E talvez isso seja até consequência do modo como se deu a finalização da colonização portuguesa aqui, porque a indígena era uma categoria de cidadania na administração portuguesa. Né? Então, os indígenas eles tinham um estatuto de cidadania inferior em relação aos assimilados e aqueles que eram os brancos mesmo. Né? Então, ninguém aqui quer ser assimilado como indígena, porque isso significa, de alguma forma, no inconsciente das pessoas, eu suponho, ser menor do que outras pessoas, ser menos capaz, né? Ser menos civilizado, vamos assim dizer. No Brasil não tem essa conotação. E é interessante porque agora, com o problema da crise climática e a constatação de que as populações indígenas cuidam melhor do ambiente, porque elas são mais dependentes do ambiente do que as populações que não são indígenas, há todo um processo de valorização desses saberes indígenas para utilizá-los para políticas públicas para a contenção do aquecimento global e da crise climática. Né? Essa é uma coisa que talvez Timor pudesse explorar também. Né? Os saberes locais em relação ao ambiente para conseguir conter essa crise climática, que vai afetar todos nós, mais cedo ou mais tarde. Eu acho que isso, Antônia, assim, que eu destacaria. Né? Eu acho que, bom, também no Brasil, como aqui, você tem, em diferentes momentos, claro que não é sempre, né, governos mais ou menos comprometidos com a construção de uma sociedade mais igualitária. E ambos, Timor e Brasil, se bem que Timor é mais católico que o Brasil já foi um país mais católico, né, hoje é menos católico. Acho que isso não é um ponto de semelhança entre os dois. É um ponto de diferença. O Brasil já foi um país super católico, hoje ele não é mais. Ele é cristão, a maior parte da população é cristã, mas grande parte da população já é adepta de igrejas protestantes. Né? Aqui está crescendo também a adesão ao protestantismo, né? Interessante. Esse é um ponto também que segue uma tendência do Brasil, até porque tem muitos missionários brasileiros atuando aqui também. Como pesquisadora e estudiosa de Timor-Leste, como imagina o futuro do país? Essa é uma pergunta muito difícil de responder, mas vamos lá. Olha, infelizmente eu sou nesse momento eu estou pessimista. Eu não sou pessimista, mas eu estou pessimista. Né? Quando eu vejo essa grande desigualdade social, eu fico muito pessimista. Né? Eu temo que, se medidas mais radicais não forem tomadas, a hora que acabar o recurso do Fundo do Petróleo, a elite que fez dinheiro com esse dinheiro do Fundo do Petróleo vai toda embora daqui. E aí Timor vai ficar sem as elites formadas pelos recursos do petróleo e sem o petróleo também. Então, isso é uma coisa que me preocupa. Uma coisa que me tem causado uma boa impressão é a construção da indústria do café aqui. Não só da indústria do café, mas de vários lugares relacionados a café aqui. Eu acho isso muito, muito interessante, sabe? Acho que está aí um nicho de mercado que eu acho que no qual se investiu e que eu estou vendo assim praticamente, né, os desdobramentos aqui em Dili. Infelizmente, eu estou um pouco pessimista em relação ao futuro. Eu não queria dizer isso, mas eu tenho que ser sincera, né? Eu acho que se o rumo das coisas mudarem muito, não, eu fico preocupada com o futuro, né? É isso. Muito obrigada por esta conversa. Foi um prazer tê-la conosco e conhecê-la. Muito obrigada, Antônia. Eu também, olha, aproveitando, quero, enfim, já que estou aqui, né, que esse é um instrumento público de comunicação, eu quero agradecer todos aqueles amigos e amigas que, enfim, vêm nos acolhendo aqui ao longo desses 20 e poucos anos de trabalho aqui. Nós temos aprendido muito, muito com o Timor-Leste, com os nossos amigos e amigas leste-timorenses, e esperamos que o Estado brasileiro possa prover recursos para a retomada mais intensa da cooperação e que a gente possa
quitar minimamente a nossa dívida, vamos assim dizer, né? Porque a gente tem recebido muito, mas talvez não dado de volta tudo que Timor-Leste merece em relação a tudo que já nos ofereceu. Então, queria deixar registrado isso. Muito obrigada. Espero que os nossos ouvintes gostem e aproveitem esta edição do Timorcast. Até a próxima!